Olá pessoal, tudo bem? Voltamos ao nosso curso, né? Mais um módulo. E esse módulo eu vou falar sobre a banda do Instituto Bueno Brandão. Talvez muitos nem saibam que em Marra, Espanha existiu um instituto voltado para capacitação profissional, né, na agricultura. Esse instituto ele foi criado baseado em outro, o Instituto João Pinheiro, que foi fundado em Belo Horizonte, para poder atender crianças, tá, abandonadas ou, digamos assim, jogadas à própria sorte, né, sem condições de ter uma profissão, não ter alguma família. E como na época existia um grande problema em termos de fixação de pessoas no campo para poder dar continuidade à produção, foi criado esse tipo de instituição de ensino para poder ensinar essas crianças a uma profissão e com isso, né, elas virem compor o quadro de funcionários das fazendas. Por que isso? Se você parar para pensar, 1911 não está tão longe da abolição da escravatura. A abolição da escravatura em 1888, e quando os escravos receberam a alforria, a liberdade, muitos foram embora, não quiseram mais ficar nas fazendas. Alguns até ficaram por falta de opção, mas eles não tinham mais nenhum tipo de vínculo com o dono da fazenda. Eles trabalhavam se quisessem, eles não eram mais obrigados. Então começou a ter muitos problemas relacionados a isso. É uma das coisas que fez os imigrantes virem para o Brasil foi a questão agropecuária. Esse instituto ele foi formado de uma pressão dos grandes produtores agrícolas, né, junto com o governo federal, o governo estadual, que eles deveriam tomar uma medida e foi pensado esse tipo de trabalho. Já existiam algumas colônias na época, mas Espanha existia uma que era a colônia Airuoca, justamente para poder assentar algumas famílias, e com isso veio o Instituto. Ele tinha uma série de requisitos para ele poder ser instalado, e a questão da estação ferroviária acho que ajudou muito Mar de Espanha a receber esse tipo de escola. E lá nesse instituto, as crianças, além de aprenderem a manejar o solo, a plantar, né, a semear, conhecer as culturas de hortaliças, frutas, tinha-se outras atividades também que levavam a ter uma profissão, como marceneiro, sapateiro. E lá tinha uma banda de música. Essa banda tinha o nome de banda Bias Fortes. E o instituto ele tinha 45 internos. Na época houve abertura da inscrição, houve fila de espera e tudo. E tinham 45 vagas. Ele era subsidiado pelo Estado, né? E como eu falei, ficava em Estevão Pinto, distante da cidade mais ou menos uns 7 quilômetros. E essa banda, praticamente como eu já havia falado a respeito das demais, ela não fez tão diferente não. Digamos assim, as atividades dela não eram tão diferentes das demais. Contudo, era uma banda formada por jovens,
né? As outras bandas, eu acredito que eram formadas já por adultos. Apesar da gente não ter a listagem do nome, dos componentes e tal, eu acredito que essa banda era formada especialmente por jovens. E o que vai chamar a atenção dessa banda, né, é a importância dela para essa pesquisa, a realização dessa pesquisa, e também como um ponto importante para a fundação da banda 24 de setembro, a banda atual que a gente tem hoje na cidade. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque o Instituto o decreto foi assinado em 1911. Então, acredito até organizar os prédios. Eu já fiz 2 visitas lá no local, que era o antigo Instituto. E então eu já vi alguns alicerces. Hoje não tem a estrutura que existia antigamente, mas tem digamos assim, o prédio principal, né? Ainda se pratica agricultura lá, plantações de milho, criação de gado, né? Tem os coqueiros na frente da sede. E ele tem uma atividade entre 1911 a 1943. E após esse encerramento das suas atividades, como eu já havia falado, o senhor Leal ele comprou essa propriedade que existia, o Instituto. Digamos assim, deve ter comprado com tudo, com o que tinha, e provavelmente o arquivo da banda de música permaneceu no lugar, ou uma parte dele, tá? E assim, ele ficou instalado ali, acho que até 1937, mais ou menos, não vou recordar a data assim tão precisamente, e dali ele saiu para onde hoje é o Instituto Florestal, o Horto. Eles falavam ali que existia a chácara dos padres ali, então as crianças foram transferidas para lá, os alunos foram transferidos para lá. E esse período todo, os primeiros registros que eu tenho da banda, digamos assim que elas aconteceram em 1916, tá? 1916. Por que eu vou falar para vocês a respeito desse registro? Que é o que comprova para mim a existência da banda e o período que ela começou a atuar. Que assim, eu vou me baseando nos jornais, os livros, e são registros difíceis de você conseguir. Vamos supor, lá no Centro Cultural Falabella, acho que o jornal mais antigo que você tem lá, o ano, é de 1926. Então, olha quanto tempo já tinha o Instituto, já estava funcionando, né? Digamos que ele começou em 1913, igual eu vi a citação dele no Almanac Leinert. Esse almanac, ele é um almanac antigo, é uma publicação antiga, que se tinham os nomes, citavam os nomes das cidades, as pessoas que tinham comércio, as repartições públicas, falava a respeito da cidade, vinha uma descrição de tudo que tinha naquela cidade, se tinha agência bancária, professor de música, médico, dentista, padeiro, tinha todo esse tipo de informação. E vinham as escolas, e no caso, se tratava de uma escola também, um instituto, você tem a presença de um professor de música. A primeira citação que eu vejo de professor de música é 1916. Tá? E assim, até eu já falei muito a respeito de uma caixa que um amigo meu, o Jardel, ele me doou quando eu havia falado que eu estava fazendo esse tipo de pesquisa em Mar de Espanha. E quando eu comecei a vasculhar,
eu levei um tempo para poder identificar com o que eu estava lidando. E até agora, umas semanas atrás, enquanto eu estava gravando esses vídeos, esse vídeo que eu estou gravando aqui na minha casa no Rio de Janeiro, porque eu já voltei, eu estava em Minas um bom período, eu estava conversando com o Pedro Paulo, ele é morador de Mar de Espanha aí, o pessoal conhece ele como PP. Na época, ele estava procurando um material na lapidação, que pertencia ao Senhor Leal, que ele trabalhava com torno, ele torneava os diamantes. Então ele estava procurando algumas peças lá e tinha falado com o filho do Senhor Leal, acho que foi com o Miguel. Aí ele começou a ver um monte de partitura lá. E ele foi reunindo essas partituras em uma caixa. E na época o Jardel, ele trabalhava na empresa do Miguel. Eu acho que eles doaram o Jardel. O Jardel então pegou e levou essa caixa para casa. Ficou uns 2, 3 anos na casa dele até ele me doar. E assim, eu não tinha noção do que tinha, apesar de saber das histórias sobre a propriedade do Seu Leal e o que ele comprava a respeito dos arquivos das bandas de música que iam acabando na cidade, mas eu tinha ali um material assim que eu não podia ligar uma coisa com a outra. Eu já até sabia de alguma informação sobre o Instituto, que tinha uma banda e tal, mas não tinha noção de quem era professor, o que eles faziam lá. Era pouca coisa que eu sabia. E com o tempo também eu fui aprendendo a pesquisar, a saber mexer melhor nas minhas fontes de pesquisa. Se ligar uma coisa com a outra, você vai adquirindo uma certa experiência e até mesmo as ideias vão florescendo, as intuições vão aparecendo e você acaba descobrindo um dado ou outro. Então foi lá que eu descobri o nome do primeiro professor de música, tá? Era Alfredo Gonçalves Filgueiras. Mas eu custei a descobrir por causa da grafia. Você ainda tem essa barreira também, né, das assinaturas. Eu fiquei muito tempo para poder descobrir, né? Então, digamos assim, eu não tenho a certeza de quando a banda foi fundada, apesar de ter a data do início do Instituto. Né? Outro dia, quanto mais eu pesquiso, mais eu leio a respeito, você vai descobrindo uma coisa ou outra. Parece que existem uns relatórios a respeito esses institutos, mas eles estão armazenados no Arquivo Público Mineiro. Então eu teria que sair daqui do Rio ou de Mar de Espanha para poder ir até a Belo Horizonte para poder consultar esse tipo de material. Que ali realmente eu poderia levantar alguns dados a respeito das atividades dessa banda de música e do ensino de música no Instituto. Mas lá, como eu havia falado que a consulta sobre o almanac, eu vejo que tem uma partitura de 1916. De repente ele pode ter trazido essa partitura com ele quando ele começou a dar aula, e parece que esse Alfredo Gonçalves Filgueiras, ele também era citado em Mar de Espanha e por outra atividade, tá? É muito comum que os músicos daquela época, eles não eram só músicos, e hoje ainda é comum isso. A pessoa trabalha em um emprego, digamos assim, um emprego normal, e exerce uma atividade musical para poder complementar a renda, ou faz porque gosta mesmo, por hobby. Então ele nunca vai ser só músico. Dificilmente você vai encontrar em Mar de Espanha uma pessoa que é só músico. Então ele fica lá durante um tempo, tá? Mais ou menos até 1928. E eu acredito que lá, pelas partes, né, eu achei uma música que tinha o título de Paulista.
tá? Deveria ser um dobrado. E eu levantei a quantidade de instrumentos que existem, são 13. Eram 13 partes. Partes assim que eu digo, são 13 partituras, né? Dividido por cada instrumento. Que você tem os instrumentos de sopro na banda e os instrumentos de percussão, né? O bumbo, a caixa, o prato. E algumas dessas partituras vêm assim, que como cada instrumento tem o seu papel dentro da banda de música, elas vêm identificadas. Vamos supor, em uma banda você pode ter 3 trombones, vamos supor, de 3 a 2 trombones, que é o instrumento que eu toco. Trombone de vara é aquele instrumento que tem uma haste móvel, né? Ele tem a campana e geralmente ele forma na frente da banda. O trombonista ele vem tocando na frente da banda. Então ali você tinha primeiro, segundo trombone, que eles fazem partes diferentes, eles tocam notas diferentes, é o que vai dar a música aquilo que a gente chama de harmonia. E também vieram outros instrumentos dessa forma. Vamos supor, vinha segundo trompete. Trompete é um instrumento que são três chaves assim, né? O pessoal chama de pistons. O pessoal parece uma corneta, imagina uma corneta, isso que é o trompete. Então ali veio partitura, escrito só segundo trompete. Você pode levantar a hipótese que realmente está faltando uma partitura, está faltando esse tempo. O segundo, tem o primeiro, tinha uma partitura para bombo, né? Vem lá atrás, que dá cadência à música. E assim, é muito difícil, até hoje em dia, a gente vê muito isso em banda. Se de repente faz um arranjo rápido para alguma música ou escreve alguma música, tem compositor que não escreve para percussão. E lá só tinha a partitura de bombo. E geralmente uma banda, quando sai para tocar, ela não sai só com bombo, não tem como. Geralmente a percussão da banda, ou no mínimo um bombo, uma caixa, né? E um prato. Mas também você pode repetir o número desses instrumentos. Você dá mais peso, dependendo da quantidade de instrumentos de sopro que você tem numa banda. Mas aí, nesse caso, eu estou imaginando, no mínimo, essa banda do Instituto, ela tinha 16 músicos. Poderia ter, claro, porque são 45 alunos. Então, não é uma coisa tão absurda acreditar nisso. Então eu estou levantando uma hipótese, tá? De acordo com as partituras que eu tenho. Poderiam ser 16. Há uma mudança de professor, de regente, que eu também não sei dizer a vocês se o professor era o regente, se o regente era o professor. Você tem pouca informação concreta porque, digamos assim, se eu fosse escrever uma coisa relacionada ao Instituto, sobre a música, eu ia observar determinadas coisas porque eu sou músico. Então isso é natural. As pessoas que transcreviam esse tipo de notícia ou de participação de alguma festividade eram profissionais de outra área. Mesmo que ele fosse só jornalista ou outro tipo de pessoa, elas não iriam fazer isso com tanto afinco, com tantos detalhes. Porque é uma questão que não preocupava o que eles deveriam passar. E como a minha pesquisa é baseada em leitura de jornais, já que já são tempos, né, muito antigos, e você não vai encontrar pessoas assim que vão saber descrever realmente o que são, ou o que aconteceu no Instituto, você vai se baseando por esses textos dos jornais. E assim, em 1928, eu li um jornal, né, como é que são as coisas, em que o nome de Joaquim Duarte Gouveia, que eu já citei em um dos módulos, ele aparece como professor do Instituto.
tem três mudanças nas bandas em Mar de Espanha. Né? O Alfredo Filgueiras, ele sai do Instituto. O Joaquim Duarte Gouveia, ele deixa a banda Voluntários de Euterpe. E o Alcino Pereira assume a banda Voluntários de Euterpe. Né? Tem essas modificações, essas mudanças na banda. E eu só fui descobrir que o Joaquim ele passou a ser professor de música do Instituto por causa de um agradecimento que foi publicado no jornal de Mar de Espanha. Ele escreveu um dobrado, a música característica de banda de música, em homenagem a Homero de Matos. Homero de Matos ele era um sargento da Polícia Militar, provavelmente servia em Juiz de Fora. Então Homero de Matos, né, para fazer uma gentileza, ele mandou um ofício e pediu que publicasse aquele ofício na íntegra, dizendo, agradecendo, e as partituras já estavam, né, já no arquivo da banda da Polícia Militar de Juiz de Fora. E eu acabei achando uma cópia desse dobrado também nessa caixa. Aí é que ela acontece, ele assume, não sei até quando ele fica, não sei se ele fica até 1943, quando terminam as atividades do Instituto, porque dali para frente, digamos assim, eu consigo provar que ele foi professor de 28 a 31. De 28 por estar descrito nesse jornal de Mar de Espanha, 30 e 31 porque ele tá citado no Almanac Leimert. E daí em diante, não tem como. Digamos assim, foram encontradas várias partituras que pertenciam ao Joaquim Duarte Gouveia dentro dessa caixa. Mas também o Joaquim Duarte Gouveia, ele não colocava data. Dificilmente ele colocava data nas composições dele. E você não tem como provar também que aquilo ali era do Instituto, porque como o seu Léo ele comprava os arquivos, provavelmente esses arquivos estavam misturados. De repente ele presenteou algum outro amigo, né? Você tem essa dificuldade, porque eu não encontrei esse arquivo aqui pertencia à banda Voluntários de Euterpe, esse arquivo aqui era da banda do Morgado, esse aqui de tal. Você não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas a importância do Instituto Bueno Brandão para essa pesquisa foi realmente porque esse material foi ficando lá. E é o material que eu tenho de mais antigo em termos de partituras para a banda. Apesar de ter aqueles dados antigos lá sobre José Emílio de Gouveia e o maestro Francisco Flores, em termos de partituras em Mar de Espanha manuscritas, as que são mais antigas estavam nessa caixa, de datas de 1905. Que é aquilo, a pessoa leva, eu vou sair daqui da minha casa, eu vou me mudar, de repente eu vou dar aula lá em Mar de Espanha, mas eu já tenho um certo material que está aqui comigo desde 2004 e até antes disso, bem antes disso. Então você não tem como comprovar. De repente eu chego lá e deposito isso tudo lá na banda de música. Um dia uma pessoa vai chegar lá, não vai saber que eu existi, não tem nada escrito, não tem como você levantar hipótese nenhuma, tá? Como aquilo foi chegar ali? Então você trabalha com essas dificuldades. E essa questão dos arquivos, né, lá do Instituto, elas possibilitaram, em certa parte, a formação do arquivo da banda de música 24 de setembro.
Então o Instituto acabou, né, principalmente essa atitude que o senhor Leal teve de guardar todas essas partituras, esses arquivos, foi o que permitiu hoje chegar a esse tipo de conclusão. Não sei se na época que ele chegou em Mar de Espanha ele teve algum contato com esse tipo de coisa que o fez a juntar, se já era um hobby dele. E assim, da mesma forma que as outras coisas acontecem a respeito das outras bandas, você vê a banda, digamos assim, atuando, né, nas procissões, nas festas cívicas, em atividades mesmo dentro do Instituto, que às vezes o jornalista era convidado para poder assistir um dia na rotina das crianças, então era apresentado os trabalhos manuais, era feito competições entre as crianças, aí no final da tarde tinha o hasteamento aliás, não era você retira a bandeira, depois ela ter sido mantida hasteada durante o dia, né? Você tem lá o canto do hino nacional, o canto dos hinos pátrios, fora a retreta que é realizada, né? Que é aquilo que eu falei, pega um certo número de músicas e faz uma apresentação. E da mesma forma, por essas partituras, eu não tenho como falar que não, todas essas aqui eram pertencentes ao Instituto. Não tem como. Pessoal, para vocês terem ideia, depois que eu peguei essa caixa, tá, eu cataloguei mais ou menos 204 títulos, tá, de músicas, entre valsa, polca, dobrado, marcha, hino, música religiosa, que tinha na época também, né? E ainda não tinha acabado de fazer tudo, porque ainda tinha um material ainda que estava com a assinatura do Morgado. Então estava tudo muito misturado. Então essa parte toda, porque antes do meu projeto eu pesquisava mais ou menos até 1950 para eu poder delimitar. E a parte assim do Morgado, que é mais ou menos 1964 que ele cria a banda dele, eu tinha deixado um pouco de lado. Então falta todo esse material ainda para eu poder catalogar, para poder fazer uma planilha, para eu saber com o que eu estou lidando ali também. Tem muita coisa ainda por fazer. Mas a parte do Instituto, que é importante para a gente, é saber que lá tinha um ensino de música, né? Tinha, né, o professor, tinha um regente, e foi uma banda que ela viveu bastante tempo, né? Você tem aí se foi realmente de 1916 até 43, olha quantos anos nós temos de atividade da banda. Então essa é mais uma passagem da história da música em Mar de Espanha. Sabemos da importância do Instituto, do prédio do Instituto, porque lá ele preservou esses arquivos que com o tempo o senhor Leal foi juntando, né? E ele deixou para a gente esse legado de conhecimento sobre a história da nossa cidade. Tudo bem? Então aguardo vocês para o próximo módulo, tá? Um abraço.